Bom dia e a paz do Senhor. Vamos dar seguimento às nossas crianças, que elas estão no ar para ir aprender. Muito obrigado por vocês terem esperado. Muito obrigado por terem esperado. Deixem-me orar por vocês, por nós. É tão bom ter este momento, é tão bom ter esta experiência, é tão bom ter esta família. E de nós podermos experimentar isto nas nossas vidas. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nos fizeste um. Em Cristo, Senhor, nós podemos dizer com toda a certeza que somos um. Faz-nos conhecer este milagre, faz-nos conhecer esta graça, faz-nos desfrutar, ter a nossa alegria nesta união, nesta unidade. Senhor, nós queremos orar pelas nossas crianças, pelos nossos pré-adolescentes, para que Tu possas tocar o seu coração. Para que eles consigam conhecer-Te mais, Senhor. Usa este tempo em que eles vão estar em classe, ajuda-os a ter tranquilidade dentro daquilo que nós conhecemos, que é as suas limitações. Mas fá-los, Senhor, conhecer o Teu nome. Fá-los conhecer quem Tu és, Senhor. Para que eles possam render as suas vidas a Ti o mais breve possível. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, professores. Que o Senhor vos abençoe, a nós também aqui. O Senhor estava a colocar aqui algumas coisas no meu coração enquanto eu estava aqui a louvar, não é? Eu creio que isso também acontece convosco. E nós não só estamos aqui embalados no louvor, como também a louvar, mas também o Senhor a falar connosco ao mesmo tempo, a dar-nos nova visão, a dar-nos nova estrutura, a limpar os nossos corações. No louvor o Senhor mexe o seu povo. No louvor o Senhor quebra o coração do povo. E eu estava a pensar e houve uma palavra que veio à minha mente, que é pelotão. Quem sabe o que é pelotão? Não é pelotão, pelotão. Quem sabe o que é? E ele é usado mais na gíria ou mais vezes em desporto e em guerra. E à medida que nós estávamos a cantar, eu estava a dizer, nós hoje estamos no pelotão. Durante a semana nós andamos muitas vezes sozinhos. Tentamos nos destacar da vida, dos problemas, das vicissitudes, daquelas... E tentamos encontrar alegria aqui e acolá. Mas é no pelotão que nós encontramos força, ânimo, estrutura. Vocês já viram ciclismo? O pelotão é que comanda. O pelotão muitas vezes engola aqueles que estão sozinhos. Parecia que se estavam a destacar de uma forma extraordinária e já iam ganhar o prémio, sozinhos, não precisavam de mais ninguém. Mas de repente nós começamos a ver ali uma massa musculada, animada, e que parece estar a comer estrada, a alcançar quem já se tinha destacado. No exército é a mesma coisa. As pessoas sozinhas, que é necessário fazerem coisas sozinhas em momentos difíceis, em missões difíceis, mas quando elas ouvem o pelotão, alguma coisa nelas vivifica, se transforma. Aquelas forças pareciam que estavam a desvanecer, começam a ficar fortes. Nós começamos a cantar as músicas do pelotão. E é isso que acontece cada domingo que nós estamos aqui. Somos chamados ao pelotão. A cantarmos juntos aquelas músicas que nos animam, que nos dão força, que nos estruturam, que nos dão aquela máxima, que nos lembram porque é que estamos aqui.
Então que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que nós depois possamos desfrutar do que é estar no pelotão e saber que no próximo domingo nós não estamos sozinhos. Nós vamos estar juntos novamente, se assim Deus permitir. Amém? Podem abrir comigo as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. E nesta série de pensarmos sobre a igreja saudável, no capítulo 4, aquilo que nós encontramos é uma máxima, é que uma igreja saudável deve viver para Cristo. Ou seja, a igreja saudável tem o seu maior prazer, a sua maior alegria em viver para Cristo. Nós aqui no capítulo 4 entendemos o grande propósito, ou seja, toda a carta tem um propósito. Mas nós aqui começamos com finalmente. E quando nós ouvimos estas palavras, nós temos que dar a nossa maior atenção, não esquecendo o que já foi dito, mas que na realidade nesta carta foi música para os ouvidos. Foi alento para o coração quebrado, partido, talvez até em dificuldade pelas dificuldades da vida. Mas agora o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, e eu se calhar diria então ao contrário, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz hoje à igreja, finalmente. Eu hoje vou usar uma tradução diferente, mas eu pus ali a tradução AEC, que é a tradução Almeida Edição Contemporânea, por causa de algumas palavras específicas que encontramos no texto e que eu quero que nós pensemos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos. Eu não estou a ler aquilo que está ali, né? Eu estou a ler uma outra tradução e disse para vocês abrirem. Sabem porquê? Eu fiz uma série de pregações esta semana. Peço-vos desculpa por ter-vos enganado aqui na minha leitura. Então, finalmente, eu vou ler aquilo que está ali. É porque eu fiz uma série de pregações e tenho aqui uma série de textos, por isso é que ainda não enviei as pregações para quem precisa da tradução. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebeste de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba controlar o vosso próprio corpo de forma santa e honrosa, não dominados pelo desejo desenfreado, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E, com efeito, já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão em toda a Macedónia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. Procurai viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Este é o nosso texto hoje e nós hoje somos exortados, é feito um rogo, um pedido
urgente, crucial, vital para a nossa vida cristã. O Espírito Santo está hoje a dizer à nossa vida que nós devemos viver de forma agradável a Deus. É isso que nós encontramos no versículo 1. O apóstolo Paulo começa, as cartas dele são normalmente muito parecidas. Ele começa com uma saudação à igreja, ele identifica a igreja, uma identidade, ele começa a falar sobre algumas coisas específicas daquele lugar, mas nós sabemos que o propósito do Espírito Santo é dar a palavra de Deus a toda a igreja, a todos os santos, e nós sabemos isso porque também está escrito em 2 Timóteo 3,16, quando Paulo está a instruir Timóteo. E são as cartas pastorais, ou seja, ele estava a chamar alguém para liderar, para ensinar como a igreja devia ser estruturada e como ela devia viver os seus dias aqui na terra. Ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós sabemos que esta mensagem que nós estamos hoje a receber é para nos aperfeiçoar, para nos preparar. E por essa razão nós devemos entender que a palavra hoje, que nós estamos a ler hoje, não era apenas para os Tessalonicenses, não era para a igreja primitiva, não era para uma igreja lá no primeiro século e nós agora, como já estamos no século XXI, já estamos muito mais à frente porque temos aqui redes sociais e uma série de coisas que nos podem distrair da vida. Não, a palavra é a mesma e o propósito de Deus continua o mesmo. E mais, Deus era ontem, Ele continua hoje e Ele vai ser sempre o mesmo para todo o sempre. Então nós podemos contar com Ele. Não sei se vocês repararam, mas nesta tradução ou na vossa tradução há ali duas expressões idênticas que eu quero mencionar e eu vou desmontar aqui muito rapidamente como é que o texto depois se lê. Mas há duas expressões que é progredindo muito mais, ou cada vez mais, abundando cada vez mais, ou a cada dia mais. Então nós sabemos que nós temos aqui esta expressão, progredindo cada vez mais. E esta expressão não é assim tão desconhecida de nós, pois não? Porque quando nós estávamos na escola, os nossos pais viam as nossas notas e diziam quando havia motivos para dizer, muitos parabéns, filho. Mas eu sei que tu és capaz de mais. Nós só ouvimos isto de quem nos ama realmente. Porque quem não está importado ou não conhece Deus, vai dizer, muito bem, está o assunto arrumado. Mas quem conhece Deus e quem ama verdadeiramente diz, muito bem, foi bom, mas eu sei que tu consegues mais ainda. E nós precisamos entender isto na vida cristã. Todos nós já ouvimos isto, mas o problema é que temos duas perspectivas, duas leituras dentro destes momentos em que ouvimos isto. Porque nós estamos a ser chamados para o aperfeiçoamento, ou seja, para a santificação. Esta é a vontade do Senhor para a nossa vida, a vossa santificação, a nossa santificação. E santificação exige um processo de crescimento que não para mais até ao dia da glorificação. Então é natural nós ouvirmos muito bem feito até aqui, mas tu consegues progredir ainda mais. E é isso que a palavra de Deus nos está a dizer várias vezes. Mas existem duas ou mais leituras possíveis para esta progressão e eu acho que nenhuma delas está errada, ou seja, estas duas que eu vou apresentar, porém, sozinhas não são completas. E a primeira perspectiva é a progressão tem a ver com o nosso aperfeiçoamento diário. Ok? Esta é uma perspectiva. Ok? Eu posso progredir cada vez mais a cada dia. E a outra perspectiva é que a progressão tem a ver com o caminho onde nós estamos inseridos e que estamos a caminhar, a percorrer. Ok? E estas duas perspectivas são, parece que são as mesmas, mas não são. E elas estão as duas certas, mas elas completam-se.
Mas querem saber uma coisa? Há cristãos que vivem ou numa perspectiva ou na outra perspectiva, e depois quem está numa das fronteiras diz ao outro, tu estás mal, tens de viver como eu, e o outro que está deste lado da fronteira diz assim, não, quem está bem sou eu. Tu é que estás mal e tens que abrir a pestana. Então reparem nestas duas perspectivas, porque a primeira perspectiva é que eu posso esperar que o meu aperfeiçoamento não termina hoje e que eu vou crescendo dia após dia, na medida em que eu conheço Deus e a virtude que está dele em mim é progressiva a cada dia. O que também quer dizer que tudo o que eu faça e tudo o que eu sou hoje fica sempre aquém daquilo que Deus quer fazer comigo amanhã. Sim ou não? E o que é que isto produz numa pessoa que é necessitada de palmadinha nas costas todos os dias? Um fardo intenso, pesado e uma sensação de desistência porque nunca cumpriu o que é necessário. Porquê? Porque o coração dele está à espera de receber tudo já. Mas o Evangelho dá-nos sempre a perspectiva de já, mas ainda não. Por causa da progressão. Então, muitos parabéns de onde vocês chegaram até hoje, mas vocês conseguem progredir mais. E isto só acontece porque o Espírito Santo de Deus está em nós e ele é ilimitado. E nós não podemos esperar outra coisa senão ficarmos em progressão. Claro, para meros humanos que somos, sempre insatisfeitos, este pode ser um fardo difícil de carregar. Vejam a segunda perspectiva. Se a progressão tem a ver com o caminho onde eu estou inserido e estou a percorrer, quer dizer que eu estou diariamente nessa progressão, mesmo quando eu não estou a andar. Porquê? Porque eu estou no caminho. Sim ou não? É assim que alguns de nós vivemos em alguns momentos da nossa vida. Como eu estou em Cristo, está tudo bem. Mas a minha parte, eu estou a andar? Se calhar não. Estão a perceber as duas perspectivas? Há aqueles que estão aqui deste lado que se tornam tão diligentes no progresso dia após dia que tornam-se legalistas. De nós temos que fazer e nós temos que estar sempre em uma ânsia daquilo que conseguimos fazer e progredir pelo nosso caminho. E começamos a dizer aos outros que estão no caminho que eles estão completamente errados e nós é que estamos certos. Quando nós devíamos entender que nós só temos este aperfeiçoamento no caminho. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então não tem nada a ver com este lado, nem com este lado de dizer, bom, eu já estou no caminho, agora os outros que façam acontecer. Eu estou no caminho, eu estou em Cristo, quem é que vai discutir isso comigo? Mas agora dizerem-me que eu tenho que andar ou viver desta maneira, vamos lá ver se é assim. Mas a Bíblia é muito clara quando diz assim no versículo 1, finalmente, quer dizer, olha, até agora dissemos que vocês estavam com uma fé extraordinária, com um amor esforçado, com uma esperança viva em Cristo. Vocês são o exemplo de toda a Macedónia e de toda a Acaia. Extraordinário! E ele agora diz assim, olha, finalmente nós vos rogamos, pedimos, exortamos no Senhor Jesus. Paulo tinha a consciência completa que ele não poderia pedir nada deste calibre no seu próprio nome. Ouça, quem se entendeu aqui deste lado, nunca peça a alguém que esteja daquele lado no seu próprio nome. Tem que ser no Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por este caminho. Não é dali, pelo esforço pessoal, nem é daqui do pensar, já estou no caminho, agora são favas contadas. Não tenho que fazer mais nada. É no caminho. É no caminho. E sabe, estas ambas têm uma verdade embutida nelas, mas elas estão incompletas se não estiverem unidas. Encontradas no caminho, no eixo, em Cristo. Não dá hipótese. E eu quero acreditar, irmãos, eu quero acreditar que vocês não olham para mim e pensam, olha, ele já vive tudo isto. Não, eu estou a aprender com vocês, na medida que o Senhor se vai revelando a nós, como igreja.
Na medida em que nós abrimos as Escrituras, nós vamos compreendendo as Escrituras, e compreender diz também abraçar. Vamos vivendo isso. No versículo 1 diz assim, que como de nós recebestes, ok, ainda que aquilo que ele está a pedir é no nome do Senhor Jesus, porque é no caminho que ele pede, ele diz, mas nós temos dado Irmãos, participem comigo. Eles têm vivido nesse caminho, eles têm dado o exemplo. Então Paulo está a dizer, nós finalmente vos rogamos e exortamos no nome do Senhor Jesus, como de nós recebestes. Vocês têm visto esse exemplo em nós. Quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Este é o assunto, este é o propósito que Paulo está a dizer, finalmente. Agora quero-vos dizer que convém viver sempre no caminho e de forma agradável a Deus. Não há outra hipótese. E depois ele começa a desmontar isto aqui, que é aqui que nós começamos a ver aqui algumas questões. Nós começamos a ver aqui algumas questões que têm a ver com a santificação e depois a honra ou uma forma agradável de vivermos. Eu estou a fazer assim, porque eu estou a falar na forma vertical com que nós nos lidamos com Deus e na forma horizontal com que nós lidamos uns com os outros. E Deus diz isto assim, desta forma. Olha, eu quero que vocês entendam que para vocês o meu plano principal é a santificação. Ok, mas o que é que isso quer dizer? Eu quero que tu vivas de forma agradável a mim. E santificação, esta palavra é santificação e honra, são de uma consagração diária e ilimitada a Deus. Não tem limites. Não há nenhuma área na minha vida que eu diga, bom, eu esta área não preciso de entregar a Deus porque Ele já se agrada de mim o suficiente. Não há isso. Sabe porquê? Porque nós podíamos partir aqui a lei em 2 tábuas. Se calhar foi mesmo em 2 tábuas. E vamos imaginar, porque nós não sabemos que ninguém tem as tábuas cá. Mas vamos imaginar, e nós percebemos isto, que a primeira parte da lei, e não estou a falar das tábuas agora, ok? Mas a primeira parte da lei quer dizer no nosso relacionamento específico com Deus, que é a nossa santificação e é a honra ilimitada e agradável que nós devemos a Deus. E está lá escrito, eu quero que vocês se afastem da prostituição. Esta palavra é usada no Antigo Testamento e no próprio Novo Testamento quando nós nos prostituímos relativamente a Deus. Porque o primeiro mandamento, porque nós pensamos em prostituição, pensamos logo ou em adultérios ou em vender o corpo para ganhar dinheiro, mas esse é apenas o resultado de uma árvore plantada no pecado. E aquilo que Deus está a dizer é, eu quero-vos plantar em Cristo, na videira verdadeira, para que vocês consigam dar bom fruto, fruto que permanece, fruto que glorifica o Filho e que glorifica o Pai. E esse fruto, essa árvore está enraizada nos primeiros 4 mandamentos da lei, na primeira parte da lei, em que diz, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, não te vais prostituir, não vais fazer imagens de escultura, não vais dizer o meu nome em vão, ou seja, tu não vais falar de mim na perspectiva que tu entendes, mas tu tens que me conhecer, porque cada vez que falas do meu nome, tu falas segundo aquilo que eu te ensino. Nós não podemos blá 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 só porque a gente viu um argumento filosófico ou psicológico e que, ai, tão giro, viste no Facebook. Vou pôr também, pera, vai fazer como os de Bereia, que olhar, pera não se diz, não é? É espera. Tens que ir olhar para esse argumento e verificar nas Escrituras se isso é realmente de acordo com aquilo que é Deus. Com quem é Deus. Então os primeiros 4 mandamentos e fala de prostituição, mas depois também fala de um outro. A partir do versículo 5, creio eu, diz assim... Não, versículo 3 diz, esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E eu já estou a falar dela. É de tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Tudo aquilo que é reservado para Deus na nossa vida, e nós colocarmos isso lá, estamos a prostituição. Então o que Deus está a dizer é, para haver santificação progressiva na vossa vida, vocês têm que colocar sempre Deus no lugar certo.
E tudo o que vocês veem que está a começar a invadir aquele espaço, vocês têm que identificar e arrancar aquilo e colocar no lugar certo e deixar aquilo outra vez intacto. Mas depois diz o seguinte, porque se vocês não conseguirem fazer isto, olhem o que é que acontece. Versículo 4. Que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa. O que é que isto quer dizer agora já? Honra o teu pai e a tua mãe. Mais, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não perjurarás, não é? E o que é que diz? Não cobiçarás a casa do próximo ou a mulher do próximo. Tudo isto é a forma como nós nos apresentamos. Nós temos que usar o nosso corpo como santificação. E mais, ele é a montra, ele é a nossa loja, onde nós conseguimos entender se o fruto que nós estamos a dar está certo. Ou seja, se nós já trocamos alguns lugares, ou colocamos algumas coisas no lugar de Deus na nossa vida. Porque nós começamos a ter isto. Começamos a ter o quê? Cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa. E depois diz assim no versículo 5. Não dominados pelo desejo desenfreado como os gentios que não conhecem a Deus. Algumas traduções aí na vossa Bíblia diz lascívia ou luxúria. Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que na segunda parte da lei, como nós não cumprimos a primeira, nós não conseguimos cumprir a segunda. Ou seja, quando nós estamos a tentar cumprir a primeira, é muito provável que nós consigamos cumprir a segunda. Ter controle e domínio sobre o nosso corpo, porque isso é um fruto do... Exatamente. Porque a obra da carne não tem nada a ver com domínio, nem com autocontrole, nem com mansidão, nem com longanimidade, nem com benignidade, nem com bondade, nem com fidelidade. Ouçam, rasguem lá isso tudo da obra da carne. Nada há aí, mas no fruto do Espírito, ou seja, quando o Espírito do Senhor está dentro de nós, Ele produz um fruto que se chama todas estas características, que são características do Deus Altíssimo. É Ele em nós a dar fruto extraordinário. E quando nós estamos em Cristo e quando nós estamos a olhar para estas primeira parte da lei, nós começamos a querer que o nosso corpo seja honrado, seja santificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Viver de forma agradável a Deus. No entanto, quando isso não acontece, versículo 5, nós somos dominados pelo desejo desenfreado, a lascívia. Sabe o que é que isso quer dizer? É quando o produto do eu reina na nossa vida. É quando o centro do nosso desejo, é quando o centro do nosso pensar, é quando o centro do nosso sentir é o eu. Como é que eu me quero sentir? Como é que eu quero que eles falem para mim? Como é que eu quero ser respeitado? Como é que eu quero ser lembrado? Como é que eu quero... Eu. E aquilo que a Bíblia está aqui a dizer, Paulo está a dizer, olha, eu sei que vocês já fazem isso. Ele diz isso, ele diz nas duas metades. Quando ele está a falar de santificação, eu sei que vocês já têm feito isto. Quer ver comigo? E que nesta matéria, versículo 6... Não, deixem-me ver aqui. Como te recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais, pois vós bem sabeis que o mandamento vos temos dado pelo Senhor. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, e não dominados pelo desejo desenfreado como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engana seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. E ele está a dizer, deixem-me ver aqui na outra tradução, eu tinha aqui, eu posso ver aqui rapidamente, se calhar até tenho aqui. Diz assim na versão ARA, diz, viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Vocês já estão a viver desta forma. Vocês já estão a viver desta forma, mas deixem-me dizer o seguinte, é necessário progredir cada vez mais. Muito bom. Foi bom até aqui, mas eu quero-vos dizer que ainda há um caminho a percorrer. Ouçam,
Isto é tão importante nós entendermos esta necessidade de vermos esta situação. Porque quando nós chegamos aqui a este versículo 6, e que nesta matéria ninguém oprima ou engana o seu irmão, vocês lembram-se das duas metades que eu falei, das duas fronteiras? Não obriguem o vosso irmão a viver de acordo com a vossa perspectiva. Animem, exortem, cuidem, pastoreiem, alimentem o vosso irmão nas Escrituras, na verdade, na palavra, e orem por ele para que o Senhor faça a sua obra. Ninguém oprime o seu irmão, mas aqui na palavra não está a dizer nas coisas boas. Está a dizer nestas coisas. Vocês, quando não honram o vosso corpo, vocês estão a oprimir o corpo. Quando nós erramos individualmente, nós estamos a oprimir o corpo todo. E mais, e como estamos a dar um mau exemplo, quando nós damos um mau exemplo, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a enganar os nossos irmãos. E por isso diz assim, e que nesta matéria, na santificação, na necessidade de progressão todos os dias, naquilo que é necessário para agradar a Deus, ninguém oprima ou engana seu irmão. Esta é uma responsabilidade individual e coletiva, que nós temos de nos exortar uns aos outros naquilo que é a verdade. Sempre com amor. Sempre com amor. E depois diz o seguinte, o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Oi? Sabe o que é um testemunho? O testemunho é vivido. O testemunho não é falado. O testemunho é vivido. E aquilo que ele está aqui a dizer é exatamente isto. Como antes vos dissemos e testificamos. Nós mostramos com a nossa vida aquilo que é necessário fazer. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. E agora viramos a segunda parte. Quanto ao amor fraternal, que é já no fruto do Espírito, já para quem está em Cristo, já para quem está a viver segundo a vontade do Senhor, ele diz o seguinte, portanto, quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva. E a pergunta clara é, então porquê é que escreves? Se não é necessário escrever mais a eles, porquê é que Paulo está a escrever? Porque é necessário progredir cada vez mais. Não é suficiente o que conquistamos até aqui. Porque é bem ver quem conquistou tudo até aqui foi Cristo por nós. Diz, quando porém ao amor fraternal não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E com efeito já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão em toda a Macedónia. E ele no capítulo 1 disse, vocês têm sido um exemplo no amor para toda a Macedónia e a Caia. Regiões enormes. Mas, vejam comigo agora no versículo 10 ainda. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. Esta é a palavra para nós hoje. Porque nós podíamos pensar nas duas perspectivas e perceber, ok, então eu vou andar no caminho, mas eu tenho que entender uma coisa. A vontade do Senhor para mim é que eu viva de forma agradável para Ele e eu tenho que tê-lo no lugar certo, a reinar todas as áreas da minha vida, para que eu possa dar uma resposta de acordo com a sua vontade e agradá-lo na forma como eu vivo com os outros. Porque esta questão de, eu sou muito cristão, eu oro ao Senhor, mas eu não falo a nenhum irmão, ou não me junto a nenhum irmão, ou não sirvo nenhum irmão, não sirvo nenhum corpo, não existe. Porque é impossível estar ligado à videira verdadeira e não dar fruto. E cuidado, porque é o Senhor que é o vingador destas coisas. E diz em capítulo 15 de João, diz que o meu pai é o agricultor. E eu sou a videira. E vocês são os? E o pai limpa os ramos para que deem mais, mas aqueles que não dão fruto, o que é que acontece aos ramos? São cortados e lançados no... Isto já nós não gostamos de ouvir. Mas a realidade é esta. Esta é a realidade. O Senhor é o vingador. Quer ver comigo?
Vejam comigo antes disto tudo, nós muitas vezes falamos sobre Hebreus e lembramos esta passagem, mas nós temos que entender que Deus só corrige a quem ama. E a quem ama, Ele sempre... Nós normalmente não gostamos de ouvir esta parte. Gostamos de ouvir a primeira. Deus só corrige quem ama. E nós pensamos, eu tenho sido corrigido é porque Ele me ama. Mas quando nós pensamos, Deus corrige sempre ao que ama. Sempre, Senhor, sempre. Sim, sempre. Nós já vamos ver uma pequena história, estamos quase lá. Mas em Hebreus 12, 3 a 8 diz assim: considerai, pois, atentamente. Ou seja, tomem muita atenção àquilo que está a ser escrito. Aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Vocês veem aqui progressão, sim ou não? Sim, temos que progredir na resistência. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Será que o Senhor reprova um filho? Será que o Senhor reprova um filho? Já vamos ver se Ele reprova ou não. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então quem está no caminho está a ser constantemente guiado e nos momentos em que retira de Deus do lugar certo, Deus corrige a quem ama, porque o trata como a um filho. E diz que açoita, repreende, corrige. Corrige até é bom, porque se nós estávamos a virar-nos para outro caminho, o Senhor corrige a nossa direção, ou seja, nós... E é muito mais fácil quando nós estamos no pelotão, irmãos. Não é a andar sozinhos, é no pelotão. Porque no pelotão nós sabemos para onde é que estamos todos a seguir. Todos nos ajudamos. E diz ainda assim, é para a disciplina, versículo 7, que perseverais. Deus vos trata como filhos. Isto é extraordinário. Então aquilo que o Paulo está a fazer é orientá-los na progressão da fidelidade. Não era um atestado de infidelidade. Quando nós somos chamados à atenção de progredir mais, ninguém está a dar com um chicote a dizer tens feito tudo mal até aqui. Mas essa é a nossa perspectiva quando alguém nos corrige, sim ou não? Porque nós dizemos 10 coisas boas, dizemos uma má, onde é que nós nos agarramos? À má, à raça. É ou não é? Mas Deus quando corrige não está ali com o chicote a dizer fizeste tudo mal até aqui. Não, é dizer meu filho querido, eu não quero que tu te percas. Eu não quero que tu saias deste caminho. E Ele está a reorientar-nos a Cristo, porque Ele é o caminho. Então Paulo está a dizer-lhes como, por exemplo, nos Roteiros e Aventuras. Eu telefonei ao Sérgio esta semana porque eu não me lembrava do nome, nem me lembrava de uma série de coisas, mas eu queria dar um exemplo claro, rápido. Roteiros e Aventuras é uma empresa que cria eventos e faz parceria também com a Câmara Municipal de Mafra. Não sei se faz com mais, mas sei que a Câmara Municipal de Mafra faz. Fazia, agora está um bocadinho mais estática, não é? Mas eles faziam passeios pedestres, tinham BTTs, aquelas cenas todas. E nesses circuitos, e o Sérgio fez ainda alguns reconhecimentos de circuito, eles tinham que verificar primeiro o circuito, pôr assim alguns pontos de abastecimento e algumas... pontos para as pessoas perceberem que não estavam a perder, ou seja, guias, será guias? Não é guias, inventei agora, mas pronto, são guias. Marcos. E então eles iam sabendo onde é que estavam. E há uns pontos de abastecimento em que eles encontram ali
refrescos, bebidas refrescantes e algumas bombas de calorias, assim, de energia, barras energéticas, podemos falar assim. E sabe, estes aconselhamentos de Paulo, estas coisas que estão a acontecer, estas correções, estes amadurecimentos, estes postos de abastecimento para nós irmos um pouco mais à frente, são exatamente da mesma forma. As pessoas chegavam ali cansadas, todas transpiradas, a pensar, este é o último ponto de abastecimento que eu vou, a seguir eu desisto. Mas depois, quando chegava ao posto de abastecimento, a malta que estava lá a servi-los era com um sorriso na cara e a dizer, bora lá, agora já falta menos, pá, vocês estão a chegar no caminho certo, eu nem vos digo em que número é que vocês estão, que é para vocês não desanimarem. Não, mas certamente estão ali, uau, foi muito bom, já chegaste aqui tão longe, epá, estás tão transpirado, mas olha, está aqui uma água fresquinha, um sumo todo cheio de calorias, cheio de açúcar para o teu sangue agora começar a bombar. E tu vais ver que agora o posto de abastecimento seguinte é num instante que tu chegas lá. E a malta sai dali revigorada, refrescada e vai com mais uma gana para a frente. E isto que a Bíblia nos faz hoje é exatamente a mesma coisa, é um posto de abastecimento. Eu não sei como é que nós chegámos aqui. Mas o Senhor está a dizer, olha, tu chegaste a um lugar que é para seres refrescado, que é para seres animado, alimentado e bora lá para a frente. Posso dizer bora lá para a frente do púlpito? Não. Vocês entendem? Vamos em frente. Mas o Senhor corrige, o Senhor toca-nos, o Senhor mostra-nos. Em 1 de Reis nós vemos um exemplo, e eu estou mesmo a terminar. Nós vemos um exemplo com um dos melhores reis de Israel, quem Deus escolheu para seguir em frente com a sua dinastia e daquela genealogia vir o Messias, vir o Cristo. Estou a falar do rei Davi. O rei Davi, um homem extraordinário. Eu tinha aqui algumas passagens, mas eu posso passar rápido assim para nós percebermos. Diz assim, 1 de Reis 15:5. Ele foi tão bom, tão bom, tão bom, que a Bíblia mostra o quanto ele foi bom e o que ele fez de mal. Em 1 de Reis capítulo 15, versículo 5, diz assim, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, viver de forma agradável a Deus, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, e se terminasse por aqui era muito bom, mas diz ali, senão no caso de Urias, o heteu. O que é que isto nos lembra? Eu vou-vos dizer que Deus instituiu o rei Davi, deu-lhe poder, deu-lhe força, deu-lhe malta querida e à volta dele eles tinham 30 guerreiros que eles decepavam tudo à volta. Os homens tinham uma gana extraordinária. E a guerra parecia fácil de travar. As guerras eram fáceis de travar, não por causa destes homens, mas por causa de Deus que lhes dava a vitória. E no capítulo 7, quando Deus lhe deu descanso de todos os inimigos, Davi pensou assim, uau, eu estou no caminho. Mas ele esqueceu-se que tinha progredir mais em agradar a Deus. Mas ele começou com pensamentos. Então, mas eu moro aqui numa casa de cedros. E a Arca da Aliança mora numa tenda, mas que disparate é este? E ele estava a ter este desabafo com um amigo que era profeta. Vocês lembram-se qual é o profeta? Natã. É o profeta Natã. E o amigo, sabendo todas estas coisas, diz, epá, faz tudo o que está no coração, porque o Senhor é contigo. Mas o Senhor puxou as orelhas ao Natã durante a noite e disse-lhe, meu querido filho, não, então não fui eu que escolhi Davi. Quem é Davi ao meu lado? Então fui eu que o tirei lá do rebanho, lá atrás, ninguém o conhecia, não dava um chavinho por ele. Eu é que o pus aqui como rei, fiz-lhe que ele morasse na casa do seu senhor, tivesse as concubinas dele, tivesse as suas mulheres à sua disposição, e agora ele quer-me construir uma casa. E ele chamou a atenção a Natã chamou a atenção a Davi ficou caladinho durante um tempo. Na primavera, Davi estava naquele momento em que tinham que seguir para a guerra e pensou, nós já estamos tão bem, o Senhor tem-nos dado sempre vitória. Nós estamos no
e não precisamos de progredir. E ele não foi. Não foi para a guerra, mas foi para o terraço. E no terraço ele olhou e viu alguma coisa que lhes despertou a atenção. E como ele tinha tirado Deus do lugar, o corpo já é que dominava. E isto é muito mau. Quando o corpo começa a dominar. Davi viu uma mulher muito bela e disse a alguém, eu quero saber mais sobre ela, eu quero informações sobre ela. Informações? O que tu queres sei eu. Ele roubou a mulher de um amigo. Porque ele esqueceu-se que na santificação, no caminho de Deus, nós estamos sempre em progressão. Ele foi chamado outra vez pelo seu amigo, o profeta Natã. E nós sabemos que o Senhor vingou aquele erro. Não está apenas escrito no capítulo 15, versículo 5, que ele errou naquilo. Deus diz-lhe o seguinte, eu sei que não vos dei estas passagens, mas Deus diz o seguinte a Davi através do profeta Natã quando lhe está a passar a mensagem. E ele diz o seguinte a Davi. Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais, porque desprezaste a palavra do Senhor, dizendo. É tão fácil um homem que sempre faz a vontade do Senhor, que se tivesse um testemunho de ser dado pelo próprio Deus, não se desviou de tudo o que tinha ordenado todos os dias da sua vida, mas depois tem ali um parêntese que diz, se não no caso de Urias. E agora repara o que é que aconteceu a Davi e à sua casa, porque desprezaste a palavra do Senhor fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, matastes à espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor. Lembram-se da palavra vingador? Eu sei que os jovens hoje, na geração adolescente, pensam que vingador, e na palavra em inglês diz mesmo avenger. Deus é o avenger do nosso tempo. Deus é o vingador do nosso tempo e de todos os tempos. Repara o que é que o Senhor disse. Assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, e qual se deitará com elas à plena luz do dia. Sabe quem foi o próximo de Davi, que se deitou com as mulheres dele à luz do dia, para que todo Israel visse, ou Jerusalém visse? O próprio filho, o Absalão. E isto foi cumprido, isto está logo no capítulo seguinte. Mas sabe mais? Se nós parássemos por aqui ou não tivéssemos entendimento, nós diríamos, o Senhor é vingador. Mas sabe porque é que ele se vingou de Davi? Porque Davi escreveu depois disto tudo um salmo, que é o Salmo 51, em que ele pede misericórdias a Deus. Só quem é corrigido pelo Senhor e entende o seu amor por nós para resgate da nossa carne, resgate do nosso pecado, resgate do nosso erro, para sermos completamente transformados e apresentados como santos e irrepreensíveis e imaculados diante de Deus. É que olha para isto e diz, bendito sejas, ainda que me mates, em ti confiarei. Jó. Que nós hoje possamos ter este mesmo sentimento. Peço ao grupo de louvor que possa subir. Que nós queiramos viver para Deus. Que seja esta a nossa máxima. Viver para Deus de forma agradável a Ele e que essa forma agradável testemunhe do fruto que Ele está a produzir em nós. Que nós não nos arrependamos do caminho que estamos a fazer e muito menos negligenciemos a progressão que nele há.
que nós saibamos que é para Ele que vivemos, por Ele e para Ele. Amém?